Este projeto foi originalmente ganho, não por mim, mas por um outro investigador do Centro de Filosofia, João Bertrand Sanmilhane, que infelizmente, por ter conseguido uma posição numa outra instituição, não pôde acumular a função de investigador principal. E uma vez que eu já era membro da equipa e que vimos que faria sentido eu poder assumi eu o papel de investigador principal. Contudo, há um certo sentido em que, intelectualmente, o projeto é do João e eu tenho todo o gosto em reconhecê-lo e em apoiar o projeto no seu desenvolvimento. O projeto é interessantíssimo, na medida em que é acerca do nascimento da lógica tal como a concebemos hoje em dia. Durante muito tempo nós concebíamos a prática da lógica como sendo lógica da linguagem natural, a lógica com que nós raciocinamos quando falamos no dia-a-dia, mas este projeto olha para o nascimento da lógica como objeto de estudo matemático. E diretamente ligado com isso está a ideia de desenvolvimento de linguagens formais, linguagens inspiradas em linguagens naturais, mas linguagens que não são elas próprias linguagens naturais, que sabemos perfeitamente como é que elas funcionam e que são desenhadas para funcionar de uma certa forma por nós. Em particular, o projeto olha para o trabalho de Bertrand Russell, uma vez que, no início, os grandes estudos matemáticos sobre linguagens formais têm por base o sistema desenvolvido por Russell e porque é que isso aconteceu e o que é tão interessante no seu sistema e de onde é que o sistema vem e o que é que ainda podemos ganhar com ele. São três. O primeiro objetivo é olhar para as influências no sistema de Russell de outros lógicos que se sabe foram importantes, mas não se sabe até que ponto e exatamente de que maneira no desenvolvimento da teoria de Russell. São eles Peano e Schroeder. A literatura não é muito clara em exatamente quais são as influências que estes matemáticos e lógicos tiveram. Portanto, esse é um aspecto muito importante histórico. Há também um outro aspecto histórico importante, mas diretamente relacionado com Russell mesmo. Como eu mencionei, o projeto procura pensar como é que se dá esta passagem de teorias lógicas, como pensamento em linguagem natural, para teorias que são objetos de estudo matemático. E é muito interessante pensar o que é que Russell ele mesmo pensava acerca do assunto. Por exemplo, nós sabemos que pensar em teorias lógicas e em linguagens formais desta forma permite-nos perceber que axiomas são independentes de outros e é muito interessante saber que importância e como é que Russell próprio concebia esta ideia de que axiomas são independentes e estes resultados acerca de lógicas delas próprias. Há um outro objetivo final que tem que ver com o estudo de como o trabalho desenvolvido por Russell pode ou não ainda hoje em dia ser influente, ter influência na resposta a questões em filosofia da lógica e filosofia da matemática. É particularmente interessante olhar para essas questões na medida em que muito do trabalho desenvolvido por Russell é compreendido ainda hoje em dia por muito pouca gente. Eu estou muito interessado em perceber o que é que Russell achava sobre os estudos sobre o seu sistema e como é que Russell ele próprio concebia o seu sistema. O Russell foi um filósofo brilhante, muito exploratório, que tinha muita facilidade em explorar uma posição e a sua contraditória e ver o que é que fazia mais sentido, ir até onde os argumentos o levavam. E eu estou muito curioso em perceber como é que ele próprio concebia esta ideia de que podemos fazer um estudo matemático sobre lógica, ela própria. Na medida em que o projeto tem uma forte componente histórica, uma componente muito importante é olhar para as fontes originais e também para a literatura secundária existente e perceber, nos seus próprios termos, o que é que estava a acontecer ali. Depois, o projeto procurará também ver o contexto histórico mais alargado, não só Russell, Schroeder e Peano, mas perceber o que é que a matemática daquela altura estava a desenvolver, o que estava a acontecer e perceber em que medida é que o contributo destes autores se alinhava com o que estava a acontecer ou não. E depois, do ponto de vista mais contemporâneo, uma vez que o projeto irá olhar para as consequências e para o que ainda temos a ganhar hoje em dia para a filosofia da matemática com o trabalho de Russell, é importante ter um conhecimento muito forte do debate contemporâneo em filosofia da matemática. O projeto terá uma pasta online na qual
todas as contribuições dos seus elementos serão colocadas e toda a literatura consultada será disponibilizada a todos. Isso já está a acontecer, embora o projeto tenha começado relativamente recentemente, portanto esperamos que ganhar ainda muito mais material com que trabalhar. Eu penso que terá contribuições enormes. Penso que é importante também mencionar que, com a adoção do sistema de Russell e com o desenvolvimento de linguagens formais, de facto a nossa forma de conceber lógica mudou. E não se percebe muito bem, primeiro, porque é que foi o sistema de Russell que foi adotado. Parece-me algo bastante contingente. E, de certa forma, essa história está por contar. Esse será um contributo muito importante. E também será importante para podermos pensar, hoje em dia, olhando para trás, se a forma como desenvolvemos o nosso estudo matemático sobre linguagens formais está em ordem. Hoje em dia adotamos certas teorias matemáticas para estudar linguagens formais. É importante vermos se essas serão as melhores teorias e se o próprio Russell teria uma posição diferente acerca disso. Penso que essas são contribuições muito importantes na medida em que até podem, potencialmente, mudar a prática em matemática demora tempo, mas teriam até potencial para mudar a própria prática matemática do estudo de linguagens formais. O projeto irá contratar um pós-doc, portanto, essa será logo uma grande contribuição na medida em que terá um investigador que ganhará ainda mais conhecimento sobre este material e poderá continuar a desenvolver a sua investigação no futuro, e propõe-se a publicar 3 artigos originais em revistas de topo sobre o assunto. É um projeto de duração curta, 1 ano e meio, portanto, estas são assim as principais contribuições, sendo que também terá um workshop em que todos os membros se juntarão para partilharem o que descobriram. E, além disso, há um aspecto muito interessante, de forma a marcar a investigação, o projeto tem como objetivo levar todos os membros da equipa a um evento internacional e que nesse evento internacional a equipa possa, toda ela, divulgar a todos os participantes, será um evento grande, o que o projeto produziu. O projeto tem também como objetivo ter 2 atividades para o grande público. Não se comprometeu com a exata forma de o fazer, se seria divulgar o que estes pensadores fizeram em escolas ou fazê-lo por meio de jornais, mas em todo o caso haverá 2 atividades de divulgação com que o projeto se comprometeu.